Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido. Eu sou o Nicolas Queiroz e aqui comigo hoje um cara que, vai ser difícil descrever ele. Vamos lá, vou tentar. Vai fundo. O cara é bodybuilder, cosplayer, designer por formação, diretor de arte por profissão, entrevistador do Nerd Office em coletivas hollywoodianas, ator de sketch na internet. Nerd. Thiago Rex, né? Até hoje eu paro pra pensar, cara, eu nunca imaginei que um dia isso pudesse me dar algum tipo de... Projeção, né? Projeção, exato. Porque, cara, tipo assim, você ler teve quadrinhos... na TV, velho. Pois é, cara, nem eu acredito. Pra tu ver, assim, ou eu devo ser, assim, um exemplo, né, algo a se inspirar, ou então tá faltando opção pra me convidarem. Tá faltando opção não, que isso, rapaz. Não, tô brincando. Você é nosso convidado aqui hoje, vamos então para a nossa entrevista. Só uma correção, eu não sou um bodybuilder. Não é? Eu sou um amante da musculação, eu assumo, mas assim, Olha aí, rapaz. Admiro muito. Mas você já teve esse momento na sua vida de... meio bodybuilder? Tipo assim, que você chegou perto mesmo de... Já pensei em participar, cheguei a ter treinamento e tudo. O que me fez meio que voltar, assim, desistir foi porque o tempo de dedicação era muito grande. Assim, rigorosíssimo, né, cara, o processo. Alimentação, né, suplementação, tudo isso era uma coisa muito rigorosa. Eu ainda cheguei a começar, mas aí eu acabei falando assim, cara, não, porque assim, ou você entra pra fazer bem feito, né, você se dedica pra fazer aquilo realmente funcionar, e aceita aquilo na tua vida, ou você dá pra trás. E naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, né, 22, 23 anos, eu tava naquela fase moleque piranha. A famosa fase moleque piranha. Exato, né, e aí você não tinha, tipo assim, tinha hora pra dormir, hora pra acordar, hora pra treinar, e isso começou a me desestimular. Aí eu falei, cara, melhor fazer como eu faço por amor mesmo, e tô aí há 23 anos, né, pisando na academia. E é o meu maior relacionamento mais longo, inclusive. Olha aí, rapaz. E aí eu acabei fazendo por prazer. Né, faço até hoje, tenho muito orgulho. E também foi uma projeção que eu não esperava, né? Ouve podcast enquanto tá malhando? Ouço, mas eu ouço mais do aeróbico. Porque durante o exercício... no aeróbico é chato pra caralho, né? Cara, no exercício não dá, porque eu começo a rir. E meu ponto fraco é quando eu começo a rir, eu perco a força. Mas faz sentido. E aí, cara, se eu começar a gargalhar, eu largo o peso no chão e tudo mais. Já fiz essa vergonha uma vez pra nunca mais. Falei, não dá. Não, mas aí tu coloca um podcast mais sério, uma coisa... Não, mas aí se for sério, eu paro pra ouvir. Aí eu me desconcentro no exercício. Entendi. Então bota um Eminem, sabe? Lose Yourself, né? Pois é, aí eu boto música e aí é mais tranquilo. E já me peguei dançando, ainda tem isso. Olha aí, cara. Queremos... Tem que ter um certo cuidado, assim. Com queremos tipo imagens do Rex como Latrell. O que toca na tua playlist aí de academia? Cara, hein? Porque isso é um assunto polêmico, né? Porque eu, por exemplo, quando eu tava fazendo academia, eu fui fazer uma playlist e, tipo, não basta você ouvir o que você gosta. Nem tudo combina com a academia. Mas, ao mesmo tempo, aquelas músicas padrões de academia nem sempre combinam com você. Então é complicado. Pois é, eu gosto muito de trilha sonora de filme. Então, com certeza, Matrix tá... Olha, Matrix, Prodigy, Conan, né? Com certeza. Conan, filme de, tipo assim, que tem muita orquestra, tipo Gladiador, Primeiro Cavaleiro, esse filme que quase ninguém lembra, né? Caraca. O Sean Connery e o... qual é o nome dele? Richard Gere. Caramba, isso realmente nem eu lembro, cara. Cara, mas a trilha sonora desse filme é incrível, cara. A gente usava muito em jogo de RPG, inclusive. Isso é maravilhoso, cara. Então, trilha sonora em jogo de RPG também é outro ponto importantíssimo. Trilha sonora de jogo também é muito bom, cara. Eu gosto muito do God of War. Caraca. Boa. É sempre bem épico, né? Eu percebo que tu curte as paradas épicas mesmo, né? Exato. Volta e meia entra um Sidney Magal, não... Não é mentira. O Márcio Drake, né? Pô, entra às vezes assim, um Vando. Assumo que eu tenho esse coração apaixonado. Então, assim, Sidney Magal é meu... Eu já fiz um personagem de RPG, inclusive, que ele era um bardo. E todos os spells dele de bardo eram músicas do Sidney Magal. Pô, sensacional. Acho válido. Acho válido, né? Pô, mas eu falo que a música dele, do Meu Sangue Ferve por Você, é uma história de um demônio. Um demônio que domina ninfas, se você reparar. Porque ele começa assim com a vozinha meio, né, calma. Tudo assim, sabe? E tem a voz das mulheres, são as ninfas, sabe?
minha vida. Aí vem o demônio, sim! Eu te procurei. Não, não, não. Eu vou Cara, isso é começar a muito ouvir demônio. com outro. Vou começar a ouvir com outros ouvidos essa música, cara. Cara, toda a minha vida eu te procurei. São, tipo, jovens bruxas mesmo, sabe? Tipo, querendo se iniciar no satanismo. Cara, isso dá uma história, hein? Isso dá um jogo, hein? Pô, e meu sangue ferve por você. Por que o sangue ferve? Porque ele tá no inferno. Olha aí, já começamos um programa com teoria. Nem chegou na parte de teoria, já mandamos uma aqui logo no início. Pense nisso na próxima vez que você ouvir esse de Magal. Pô, vou ouvir daqui a 5 minutos, não se preocupe. Pô, vai parar o podcast pra isso. Ah, não, perdão, desculpa, não isso. Quando eu for malhar. Eu ia falar da sua juventude, mas eu acho que esse é um assunto que, cara, tá na internet, no Queimando a Língua, na entrevista com Sim. uma galera que você já fez. Então, todo mundo sabe que você, óbvio, nem sempre foi esse cara fortão, né? Você sofreu aquela transformação ao longo da puberdade, né? A puberdade é um período que Na verdade, molda. Exato, a puberdade, o bullying e um coração partido. Olha aí, essa química do mal, né? E o elemento X E o elemento X. fizeram o nosso jovem forte. Mas eu acho curioso porque a gente sempre quando vai, claro, lembrar do Rex não tem como não associar com o Nerdcast, com o Jovem Nerd, né? Que foi onde te projetou pra internet e posteriormente pra televisão, pra tudo mais, né? Sim. E você tá no meio de um grupo de nerds que eu conheci o Nerdcast na minha adolescência e tinha 1 ano só que o Nerdcast tava no ar. E você tem vários tipos de nerd ali dentro, né? Você tem vários arquétipos, basicamente. Parece que tem realmente uma party de RPG, tanto que posteriormente até virou. E você, cara, pega um arquétipo do nerd bombado, sabe? Do nerd que tem uma preocupação física, sabe? E que gosta da curtição, do carnaval. Tanto que até essa coisa do cosplay surgiu do carnaval, né? Exato. E, pô, é muito bacana isso, cara. É muito atípico, né? Assim, é porque é uma coisa que a gente até brinca, né? A gente fala assim, quando a gente fez a ficha, né? A gente não botou tudo em inteligência, sabe? A gente foi quebrando assim um pouco. Mas é porque eu nunca deixei de ser nerd. Né? Eu sempre curti ler, estudar as coisas que me interessavam, né? E como eu sempre falo, o cara que leva a alcunha de nerd é porque ele... Não é porque ele é o CDF da sala, não é isso. É porque ele busca um tipo de cultura ou conhecimento que ele acaba se tornando um especialista naquilo. Exato. Né? E ele cria uma paixão por aquilo. E tipo assim, o cara acaba buscando coisas e informações onde você não tem aquele alcance do que é apresentado e você quer buscar aquilo além. Então, se, por exemplo, você lê uma coisa interessante, por exemplo, você está estudando história no colégio e falam sobre as cruzadas. Se você tem um interesse naquilo, tu fala, porra, eu quero saber mais sobre isso. Aí você começa a ler mais sobre as cruzadas, começa a ler mais sobre Rei Ricardo Coração de Leão, e aí uma coisa vai levando a outra. E aí você começa a criar ali pra você, né, uma linha das coisas que te interessam mais. Por exemplo, eu no colégio era muito bom com química, que eu adorava química. Pois é, eu gostava de física e eu gostava de história. Eu gostei muito. Você pegou 3 campos distintos, né? Pois é. Então, tipo assim, agora a matemática nunca foi meu forte. Eu nunca achei, assim, a matemática, por mais que falasse, assim, nunca achei ela muito exata. Porque você lia, assim, no livro, né, estudar, fazer os exercícios, de repente viu um exercício totalmente diferente. Aí tu, caraca, tinha que mudar teu raciocínio pra pegar uma fórmula, pra aplicar aquilo. É verdade. Então, tipo assim, era uma coisa que sempre tava, assim, era padrão. Mas, assim, não era uma coisa que eu fazia por obrigação. Ah, legal, então tem que fazer a prova, vamos lá. Estudava, isso daí isso é, querendo ou não, uma problemática do modelo de ensino mesmo, né? Sim, inevitável que a gente vai ter esses problemas, né? Nós tivemos esse problema na juventude, assim como muitos nerds da exatas tiveram sérios problemas com geografia e história, né? Pois é engraçado. A geografia política, pra mim, aquela geografia de 2º grau, pra mim, foi uma matéria que eu gostei muito. Eu também. Porque a de 1º grau... Inclusive, fui cursar geografia. Sério? Pois é. A geografia de 1º grau, quando foi me apresentada, era aquela coisa, cerrado... muita geografia física, Exato. erosão... E aí era decorar. Aí você tá... Tudo que tinha que ser muito decorado, assim, apesar de história também ser, né, e tudo mais. Mas, assim, essas matérias que eram meio... Assim, eu acho que faltou o estímulo até de ter um professor legal. Tanto que eu tenho uma grande amiga minha, que ela é professora de matemática, eu falei, cara, eu queria ter tido aula contigo, porque uma vez eu tava estudando uma época, e aí eu tava precisando tive matéria de matemática, já no
no terceiro grau já, né? Eu tava estudando pra ciências aeronáuticas, olha aí outra coisa também. Caramba, rapaz, quase um Hal Jordan. Tava estudando ciências aeronáuticas e aí tinha matemática e tinha muita coisa que o professor tava passando que era coisa de segundo grau, que eu não me lembrava há muito tempo, né? Eu já tinha feito desenho industrial. E depois comecei ciências aeronáuticas, aí eu falei assim, caralho, pera lá. Aí falei com essa amiga minha. E aí ela sentou comigo, começou a estudar, me passar matérias, e eu falei assim, caralho, sério? Que É só isso, né? é legal, sabe? Olha aí. Então, depois de velho, com estímulo, aí você, pô, que maneiro, cara. Então, tipo assim, foi realmente, assim, foi o que você falou, é um problema que a gente passa, né? Uhum. De, às vezes, não pegar a pessoa estimulada pra te passar alguma coisa. E aí, geografia de segundo grau também foi outra matéria que eu me apaixonei muito, porque aí começou a falar sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra. Eu sou muito fã da história contemporânea. Então, com certeza. E aí eu me peguei nisso. Então foram matérias que isso começou a me levar pra cultura pop em geral, né? Porque, por exemplo, tem um filme muito bom que fala sobre isso. Aí você vai lá ver o aí filme. É sensacional, Aí, porra, que bacana, cara. Tem mais sobre isso? Aí você começa a criar aquelas paixões, né? Uhum. Só que misturado com isso veio aquela coisa também de... vem a puberdade, vem mulheres, né? Vem... Iates. $1 milhão. Não, essa é velha, hein? Essa é sem dúvida. Só da nossa cidade vai pegar referência. Não, eu sou mais novo, mas eu acho que... Até que eu falei com o Voltor, né? No primeiro episódio desse podcast, que eu acho que foi a barreira final, sabe? A galera dos anos 90 foi a última fronteira de pegar essas piadas, essas referências por conta da TV aberta, né? Que a gente consumia conteúdo infantil na TV aberta, na TV a cabo ainda era uma coisa muito... Eu mesmo só fui ter TV a cabo em 2009, cara, 2008. Não, sim. E pra dar um apêndice do que você falou, a gente vem de uma geração que a informação que a gente recebia era limitada e com hora. E com hora, exatamente. Então, tipo assim, você sabia... Nada on demand. Não, exato. Não, é com hora, né? E também dependendo do seu espaço em casa. Porque, tipo assim, era uma televisão. Pra dividir entre a família. Pra dividir entre a família. Então, tipo assim, você podia assistir teu desenho de manhã e depois disso a televisão era teu pai, sabe? Não, totalmente. Então, tipo, não tinha esse espaço de você, vou ver depois. Não, você só tinha se você podia ver... Se você podia ver desenho pela manhã, tua família era muito permissiva até. Não, tem família aí que não interessa. Na Band tá passando o esporte, eu vou ver lá, sabe? Pois é, a minha sorte nesse caso é que, tipo assim, eu estudei de manhã, depois eu estudei à tarde, né? Eu também alternei bastante. Esse misto de horário, né? Ainda mais quando chegou no segundo grau, porque aí podia entrar no segundo turno, mas aí o primeiro turno era diferente da de manhã. Você tinha aula de manhã e à tarde, então você podia ir pro colégio de manhã e depois só voltava à tarde. Então foi uma mistura, assim, de horários, né? Aham. E aí, cara, eu lembro que era assim, quando eu era moleque, era assim, vai passar o filme do, sei lá, tela quente, sabe? Você tinha que pedir permissão pra ficar até tarde assistindo, pra poder ver, e era você, teu pai, tua mãe junto, às vezes, ali na sala, pra ver o filme contigo, sabe? Tanto que eu nunca me esqueci, cara. Eu acho que eu tenho quase certeza disso, mas acho que o filme que estreou tela quente foi o Retorno de Jedi, cara. Pô, sensacional, que estreia, hein? Eu acho que foi o Retorno de Jedi. E eu lembro que eu morava em São Paulo. Olha aí. E aí eu lembro de ter assistido na tela quente, cara. Foi assim, estreia de tela quente, filme O Retorno de Jedi. Sabe, nunca me esqueci disso. Cara, você ativou uma memória, assim, que tava muito adormecida, muito mesmo, sabe? Que eu lembro de algum filme, eu não sei qual foi, acho que foi algum Pânico, sabe? Tipo, dos anos 90. Sim. Que passou num cinema em casa, que eu acho que a SBT gostava de botar esse filme mais de terror, né? Sim. E eu tinha um amigo, nessa época eu morava num prédio em Bangu, né? E tinha um amigo que morava, tipo, uns 2 andares abaixo. E a gente tinha um walk-talk. Que a gente volta e meia, tipo assim, trocava uma ideia, sabe? Tipo, bora lá embaixo brincar, jogar bola, não sei o quê. E aí a gente marcou de ver o filme e tal, porque a gente estava junto, né? E falou, hoje à noite vai passar Pânico. E a gente ficou com o walkie-talkie, cada um na sua casa vendo e mandando mensagem, sabe? Um pro outro, sabe? Caraca, tu viu essa parte? Que não sei o quê, olha que medo, que não sei o quê. Cara, mas eu tinha esquecido disso, você foi falando, sabe? Cara, da tela quente. O pior que agora, tu me deixou numa situação muito complicada, cara. Porque você se lembra, esse foi o primeiro Pânico, né? Acho que foi. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Pânico, eu lembro que eu tava numa boate. Olha isso. Eu tava numa boate. Aí, de repente, a boate tinha umas televisões espalhadas, assim, sabe, na decoração. E aí tava passando um filme nas telas, né? Eram várias telas espalhadas, assim, na boate. Se eu não me engano, era aqui em Botafogo, inclusive, Casa de Espanha. E aí eu lembro de estar olhando assim, vi a cena de uma mulher correndo, um cara com uma roupa de fantasma, com uma faca que não sei o que. Aí eu parei tudo pra ver o filme, sabe? Meu Deus. Comecei a ver o filme assim, falei, cara... Interessou.
E comecei a ver a porra, eu falei, cara, que porra de filme é esse? Que não sei o Cara, que. tava boa mesmo a balada, hein? Não, é que me pegou na surpresa. E o filme tava começando. Eu falei, caralho, qual é a porra do nome do filme agora? Como é que eu vou saber a porra do nome do filme agora? E eu não sabia qual era o filme. Aí eu fiquei volta e meia olhando pra televisão pra ver se mostrava, sabe? E foi um filme que foi colocado, assim, sabe? Era tipo um DVD. Caramba, esse bobear foi a mesma época, cara. Entendeu? E aí eu era mulher. Pois é, deve ser pela mesma época, porque antigamente ainda tinha esse atraso, né? Pra chegar no DVD exatamente. e passar na televisão era quase um ano depois que o filme tinha estreado. Pô, às vezes até mais. Não, tinha essa diferença de espaço, lembra? Porque tinha que terminar no circuito internacional o filme, depois no circuito nacional. Aí o filme era comprado, aí mandava pras videolocadoras, só chegava tipo assim, uns 4, 5 meses depois. E aí pra passar na TV aberta... E você tinha que agendar pra poder garantir que tu ia pegar. Ó, o Pânico, o filme, eu tô vendo aqui, foi lançado em 97. Pois é. Provavelmente na TV brasileira se passou em 99. Muito provável. Porque eu tinha por aí 19 anos. Olha aí, cara. Mas voltando lá, a gente emendou um assunto no outro. Não, é assim que é bom. Assim que o público gosta. Mas voltando ao que a gente tava conversando, então, tipo assim, então teve toda essa geração, né? Essa coisa de gostar, começar a gostar. E aí começou a ter aquele interesse por meninas, né? Mulheres e tudo mais. E aí eu como sempre fui muito ruim em esporte, tipo assim, futebol, até porque eu tinha asma, essas coisas todas, e comecei a fazer musculação, porque foi uma opção que meu colégio fez na época, né? Ou vai pra academia, que é uma licenciada com o colégio, ou vai pro futebol. Aí eu falei, pô, já Cara, eu acho que teu colégio, na verdade, te enganou, cara. Quando ele falou, vai pra academia, era você entrar numa faculdade, no meio acadêmico. Não, era realmente uma academia que tinha sociedade com o colégio. E aí era a opção. Aí. Tanto que a gente tinha que, quem não fosse no futebol, que era uma vez por semana, tinha que ir na academia 3 vezes na semana. Mas eu fiz a mesma coisa, sabia? E tinha chamada, sabe? Tinha chamada. Você chegava na academia, o cara anotava teu nome, anotava teu nome e tu não podia ficar menos que meia hora, sabe? Aí eu falei assim, cara, beleza, então vou pra academia. Aí fui e comecei a gostar. Realmente peguei o gosto pela coisa. E aí eu comecei, foi o que eu falei, foi uma paixão que surgiu. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer exercício, começou eu mais 2 amigos, né? Eu vi que, tipo assim, o professor botava o peso, né? Uma placa pra uma placa pra outra, e quando chegaram na minha, eu falei, pô, achei uma placa muito leve. Cara, então vamos subir pra 2, entendeu? Então comecei a ver que, tipo assim, pô, eu levo jeito pra coisa, sabe? E tem um sistema de recompensa, de certa forma, né? Essa coisa que você falou da placa mesmo. Eu, quando fazia musculação, tinha isso pra mim. Exato. E aí vem aquela história que eu te falei, né? Da pessoa que te dá o estímulo. Aí eu tinha esse professor, Alexandre, e a mãe dele era era professora de línguas, então ele era um cara que, ele lia muito artigo gringo, né? Falando sobre musculação e tudo mais. Ele tirava cópia e me dava os artigos pra eu ler, porque eu tinha curiosidade em querer saber. Falei, pô, sério, me explica um pouco melhor. Vou te trazer pra você dar uma lida. Ele estimulava isso na pessoa, sabe? E o cara sabia falar inglês, francês, alemão, espanhol, sabe? Ah, então o cara também era um nerdão, sabe? Sim, querendo ou não deixa de ser um tipo estudioso. Não, e ele era um estudioso mesmo. O cara estudava... Ele que me ensinou várias coisas sobre movimentação de exercício, né? Aplicação como usar o aparelho de forma correta, né? Mens sana e corpore sanos, né? Então o cara realmente tinha uma metodologia e o cara estudava, o que eu falei, o cara realmente gostou daquilo. E aí, pô, foi o que eu falei, você pega um cara estimulado, que, poxa, encontra alguém que também tem a mesma vontade, porra, então por que não dividir conhecimento, né? Então, com certeza. Então isso começou a me criar uma segunda paixão. Falei, pô, que maneiro, cara. Então, assim, então tem um estudo por trás, sabe? Não é uma coisa, levanta aí, faz aí, acabou. Então isso você de fato girou ali a válvula da parada. Exato. E aí eu achei maneiro tudo, né? E aí, porra, anos com aquele professor, sabe? E só ele que fazia série comigo. Então, aí criou essa paixão. E aí acabou misturando aquela coisa, tipo assim, pô, vou malhar, vou comer direito, sabe? Porra, tem um porquê. E o cara... Claro, tem uma recompensa. Exato, e você até se espelha na pessoa, né? Eu falei, porra, quero ser que não é Alexandre, cara, que o Alexandre é foda. Eu pensava assim, É quase um sem ser mesmo, né? Tipo, aquela visão, né? do... Mas além disso, você também tem toda a questão de gostar de Conan, de Arnold Schwarzenegger, né? Sim, Querendo ou não, isso vem antes da musculação. Não, e foi uma influência. Porque eu lembro que meu avô, ele usou essa tática comigo quando era pequeno, que quando eu vi o filme do Conan, eu falei assim, cara, eu quero ser forte que esse maluco, sacou? Que porra é essa? Nunca tinha nenhuma referência visual antes daquilo, né? Com certeza. Até porque nos quadrinhos o Conan não é tão forte assim, né? Não, mas eu nem li os quadrinhos. É o Schwarzenegger, né? Sim, e eu nem li os quadrinhos na época. Tipo assim, eu tinha, sei lá, acho que 7, 8 anos, quando passou Conan o Destruidor na televisão.
E aí meu avô, pô, mas sabe que pra você ficar forte assim, você tem que se alimentar e fazer exercício, né? Aí eu falei, pô, então vamos começar, né, avô? Aí meu avô, então tudo que eu botar no prato você tem que comer e vamos ter que fazer exercício. Aí meu avô me botou na natação quando eu era pequeno, sabe? Olha Meu aí, avô, boa. meu avô foi me levando assim na lábia, sabe? Aí acabou misturando tudo, né, cara? Aí realmente foi um acúmulo de estímulos desde cedo, né? E acabou que criou essa paixão toda. E aí chegou onde chegou hoje. Exato, e você ficou de fato famoso por conta disso. Acho até engraçado porque você ficou famoso por conta disso numa mídia que não tem imagem, que é o podcast. Exato, exato. Tudo era muito referencial. Isso foi uma coisa que foi engraçada, porque quando o podcast começou a fazer muito sucesso, e aí o Alexandre, o Dave, que sempre, né, que é o Azaghal e o Jovem Nerd, que se tornaram muito populares com o podcast, eles chegaram na minha opinião, eu sempre vou dizer, se eles realmente trouxeram o conceito desse tipo de podcast pro Brasil. Sim, totalmente, porque não existia nada parecido antes. Começou com eles. Lá fora já existia, mas aqui no Brasil começou com assim, eles. Lá fora era recente, cara. Não tinha nem 3 anos direito isso, sabe? Exato. O conceito do podcast era muito novo. Tanto que você assistia pelo site deles, né? Você tinha que entrar pra ver o playerzinho. Dar o player, ou sabe? fazer o download do arquivo, né? E aí você botar isso em algum player, alguma coisa. Você tinha a opção de ouvir no computador ou baixar pra um MD. Lembra disso? Exatamente. MD não é droga, garotos. Era minidisc, deixar claro. Cara, é tão louco que eu conheci o Nerdcast 1 ano depois dele ter sido lançado, que foi em 2006, eu conheci em 2007, né? E foi de forma totalmente orgânica, em Bangu, sabe? No colégio, um amigo meu que era mais nerd que eu ainda. E a gente ficava falando de quadrinhos e eu não sabia tantos quadrinhos quanto esse meu amigo, né? E aí eu falava, pô, mas tu sabe pra caramba, tu já leu isso tudo? Não, ele falou, não, eu escuto um podcast. Aí eu, pode o quê? E aí foi, né? Tipo, apresentou. E eu baixava, e eu lembro que assim que eu ouvi uns 2 ou 3 episódios seguidos, eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer podcast, sabe? E aí eu levei anos até começar a fazer mesmo, mas eu comecei em 2009. 2009, 2010, que foram as primeiras experiências aí com podcast, né? Tô desde então fazendo. Acabou que foi meu TCC na faculdade, foi sobre podcast. Olha, me formei em radialismo, olha aí, né? Fiz rádio e televisão. Hoje trabalho na Globo fazendo podcast, então, cara... não. É culpa desses caras aí, entendeu? Tá vendo? Culpa do Rex também. Já sabíamos que ia começar a quebrar umas pernas já. Cara, mas isso é muito louco, cara, porque... Assim, o Jovem Nerd... Óbvio, eu tenho inúmeros elogios a todas as empreitadas que eles fizeram, sabe? Desde a questão de ir pro vídeo, pro Nerd Office, né? O Nerd Player. E isso expandiu mais ainda pra vocês, porque a cara de vocês ficou famosa. Sim, e o que era engraçado é que, como você falou, quando o podcast começou era só áudio. Então tudo que era falado era referências. Exatamente. Então, por exemplo, porque o Rex é o cara forte. O Rex aí o Dave começou com essa coisa, né? O nerd mais forte do mundo. Começou com essas piadas, né? E foi além. E aí, volta e meia aparecia uma foto da gente. Né? Por exemplo, quando teve Isso, exatamente. Quando teve a estreia do Espartanos, né? O 300. E aí eu perdi uma aposta 2007, com o Dave. eu acho. Isso. E aí ele fez uma aposta comigo. Ele falou, cara... Se eu conseguir a roupa, você vai fantasiado? Eu falei, se você conseguir, eu vou. Mas tu tem até o dia do filme. Aí do dia do filme o cara me apareceu com a armadura, o cacete... Armadura não, né? Elmo, capo, cacete 4. Falei, então beleza, então eu vou. Aposta é aposta. E foi. Aí eu cheguei no cinema, o pessoal achou que eu tava trabalhando pra divulgar o filme. Foi esse nível, né? E aí tudo bem, né? E aí isso tomou proporções gigantescas mesmo. Sim. E foi crescendo. Tanto que era engraçado que, tipo, às vezes eu tava conversando, tava em algum lugar, aí eu começava a falar e de repente alguém parava assim... Cara, desculpa, que eu tô ouvindo a tua voz. Olha aí. Você é o Rex? Aí eu falei assim, sou, cara. Como é que você sabe, né? Não, porque eu reconheci pela sua voz, eu reconheci pela tua risada. Então foi uma coisa, tipo assim, realmente da galera que ouvia o programa, sabe? Caramba, que bacana. E aí quando começou a virar uma coisa de imagem, de vídeo, quando eles começaram a ampliar a mídia deles, né, pro YouTube e tudo mais, aí sim é que a galera começou realmente a ser reconhecida, porque as pessoas começavam a aparecer mais, né. E aí o Voltor, o Tucano, 3D. meu irmão, 3D, todo mundo começou a ter uma outra... a galera começou a realmente dar rosto pras vozes, né. Não, com certeza, e conquistou públicos novos também, porque... obviamente tem um grosso da galera que ouvia podcast e migrou junto, e tem aquela galera que nunca quis ouvir podcast, não curte a mídia mesmo, né? Mas conheceu vocês ali no YouTube e gostou. Eu conheço gente que só vê o Nerd Office, não ouve Nerdcast, sabe? Sim. Mas então, engraçado que o
acho que o público majoritário do Jovem Nerd, eu acho ainda que ainda é o podcast. Eu também acho, tenho essa impressão também. Porque... O peso do podcast é muito forte, né, cara? Sim, porque assim, quando você vê a quantidade de downloads, principalmente os de RPG, cara, a quantidade de downloads é absurda. É. Sim, por exemplo, quando a gente grava os de RPG, só de material bruto, assim, dá umas 8, 9 horas. Aí. Esse último aí deu mais, hein? Não, eu estive aí nos você tem bastidores. você tem que editar aquilo e dar, o quê? Mais 3 horas de áudio. É, exatamente. Sabe? Não, é brutal o negócio. É realmente pesado. E quando eu digo bruto, é porque, tipo assim, realmente tem ficha, tem conferir regra, rolar dado, e nisso tudo tá gravando, sabe? Uhum. Tem que confiar nos D20 aí do Rex. Minha defesa, eu vou dizer que às vezes eu dou o resultado já somado com bônus, então parece que é um ralado dado alto, entendeu? E aquele que todo mundo me sacaneia que falou 18, é porque eu estava fazendo o cálculo do bônus, olhando a ficha pra somar com o resultado do dado. Só que aí na edição... E o cara não é bom de matemática também, né? Assim, não sou um exímio matemático, mas eu consigo, né? Eu tenho meus momentos. Então chega na hora rolar o dado, 2, mas quanto no ficha? 18. Aí quem ouve na gravação parece que eu rolei o dado e fingi um resultado, entendeu? Mas não é. Mas tudo bem. Tá certo, eu assumo confio. que vale tudo pela zoeira, cara. Claro, com certeza. Eu sou a favor da piada boa, merece ser contada, ser recontada. E, cara, falando obviamente, Nerdcast e tudo mais, Nerd Office, surgiu essa coisa de você viajar pra Hollywood, cara, pra você fazer entrevistas. Sim. E você já entrevistou uma galera pesada, tipo Chris Pine, Tom Holland, The Rock, né? Sim, é pesado mesmo. O cara é muito grande, né, cara? O cara é gigante mesmo. Cara, como que foi esse salto pra você aí na sua vida? Você parou um dia e falou, pô, eu vou entrevistar essa galera? Não, cara, não foi assim, não. Foi uma brincadeira que tinha, que, tipo assim, o pessoal ficava falando assim, o Rex e o Dwayne Johnson, o Rex The Rock, ficou uma piada, assim, em alguns podcasts e tudo mais. E aí teve uma oportunidade que o Alexandre e o David foram chamados pra ir pro México pra entrevistar o Dwayne Johnson. Esse foi o da Falha de San Andreas? Isso, a Falha de San Andreas, exatamente. E aí foi no México e tudo mais. O Fred já havia entrevistado eles acho que foi o Velozes e Furiosos 6. Uhum. Que ele entrevistou o The Rock, né, o Dwayne, e o Vin Diesel. Ah, sim. E aí, por eu ser careca e tudo mais, o pessoal falava que eu parecia com ele. Ficou essa piada, né? Uhum. O pessoal marcando em comentário e coisa e tal. E aí o Jovem Nerd falou, pô, se a gente mandar o Rex pra entrevistar, vamos? E aí a gente vê como é que vai ser, né? Uma outra pessoa, além do Fred, pra poder entrevistar, que não sei o quê. Vamos fazer um teste. Aí beleza. Aí eu fui, fiz a entrevista. O resultado foi muito positivo. As pessoas realmente gostaram muito, acharam engraçado. Eu realmente fiz uma piada que o Dwayne Johnson riu na hora. Então, tipo assim, quebrou aquela expectativa toda, né? E aí o pessoal também lá falou que foi super positivo tudo. E aí isso abriu portas, sabe? Foi tipo assim, foi tipo um teste. Sim. Teste de fogo, né? E tu criou uma identidade, né? Querendo ou não, ninguém entrevista que nem você faz. Não, e como tinha essa coisa de fazer por eu trabalhar com direção de arte, por eu saber fazer figurino, cosplay e tudo mais, primeiro teve acho que até o único esporro que eu levei foi, porra, tu tava de camisa social! Caralho, não! É verdade. Tu tinha que estar de regata, que nem ele, sabe? Foi a única crítica que eu recebi, assim. Eu falei, pô, galera, foi minha primeira vez, eu achei que eu tinha que estar arrumado, né? Eu não sei, nunca participei de um junket antes, foi meu primeiro. E aí rolou depois alguns outros que ele falou, porra, cara, Rex, você consegue fazer uma fantasia disso? Você consegue montar um figurino pra isso? Você consegue fazer aí rolou um cosplay né? Aí, não, bem antes, acho que o primeiro mesmo fantasiado, acho que foi, se não me engano, foi do Warcraft. Caramba! Que aí falou assim, Rex, você consegue fazer uma fantasia de orc, né? Eu falei, cara, eu tenho umas coisas de armadura aqui em casa, deixa eu ver, né? Aí eu fui, misturei uma coisa, botei um leão no ombro, não sei o quê, fiz aqueles dentes pra cima. Aí eu falei, mostrei a foto pra eles aprovaram, falou, cara, beleza. Aí mandaram lá a notícia pro pessoal falando, olha, ele vai fantasiado. Aí o pessoal, ok. Só que achou que ia ser fantasiado, tipo assim, fantasia normal, né? De brinquedo, de filme, uma coisa assim. Não, é parada maneira. Pois é, aí eu botei mesmo roupa inteira, blá blá blá, botei os dentes, botei eles projetados pra cima e pra fora, então eu conseguia fechar a boca e falar, e eu botei aquilo num aparelho eu fiz os dentes e colei eles naqueles negócios que você coloca no dente pra clarear. Sim.
que é tipo um negócio que é no formato do teu dente mesmo, e você encaixa. Boa. Então aquilo ali encaixou de um jeito que não saía, então eu podia falar à vontade que o dente não pulava. Aí eu falei, beleza, fiz, deu certo, foi aprovado, vamos gravar. E aí quando chegou lá, cara, a recepção foi incrível, sabe? Os atores se amarraram. Porra, o diretor quando me viu não parava de rir, pediu pra bater foto comigo. E já estão te copiando lá fora? Cara, ainda não. Olha aí. Tem uma galera de humor que vai, mas vai na zoeira. Mas a galera magra e tal, não é um cara bombado, maneiro. Não é o estereótipo, realmente, não é. Por exemplo, teve uns caras nessa gravação que eles falaram que iam de orcs, aí eles foram todos de roupa verde, com bolinhas. Sim, aí não tem graça. Aí os caras falaram, tá vendo? Vocês não estão vendo o orc aqui, mas na edição vai ter. Então, tipo assim, eu achei engraçado. Sabe? Não, é legal. Os caras com umas roupas verdes com bolinha colada, sabe? É o mocap, né? Isso, eu achei aquilo mega divertido. Falei, porra, puta ideia, sabe? Faz sentido. É porque entrevista, né, assim... A gente tá aqui no programa de entrevista, por exemplo. Você conseguir ter uma originalidade, sabe? E marcar a meta de todo entrevistador. Sim. Todo mundo tá em busca disso, sabe? Da sua originalidade. E você conseguiu isso de uma forma espontânea, bem-humorada, sabe? Que chama atenção e chama público. Pô, parabéns, mas eu assumo que, tipo assim, são créditos divididos. Sim, porque essa ideia foi do Dave, né? E do Alexandre. Que começou como uma forma de te sacanear, né? Não, sim, mas também assim, começou como uma forma de fazer graça. Não digo nem me sacanear, eu digo assim, uma forma de fazer graça, de fazer piada, né? Uhum. Que o público vai ver e vai pensar na vergonha que é, ou tudo mais, né? Na piada que vai gerar em cima disso. Mas isso acabou gerando uma coisa muito boa nas entrevistas, que pra mim esse é o grande pulo do gato, que você quebra a expectativa de quem você tá entrevistando. Não, totalmente, cara. É outra vibe, sabe? É outra vibe. Exato. Não, mas, por exemplo, então o que é legal? As entrevistas acontecem, né? A gente sempre dá uma estudada nas entrevistas, né? Tanto eu quanto a equipe do Jovem Nerd, que a gente estuda as perguntas antes ou pensa no que a gente pode elaborar para ser diferente. Apresenta as ideias quando é uma coisa muito diferente, né? E os caras veem se aprovam ou não. Na maioria das vezes aprovam, tá? Só teve uma vez que não foi aprovado porque teve um erro de comunicação que a galera... recebeu, mas o pessoal de lá não encaminhou, então, tipo assim, a gente mandou a proposta pra Los Angeles tinha que encaminhar a proposta e não encaminhou. Entendi. Então teve um erro de comunicação, e quando chegou lá, chegou no dia, e tinha que ter chegado 24 horas antes, então não foi aprovado por causa de uma troca de erros, entendeu? Que pena. Que ia ser do Aquaman. Que eu ia sim. Foi o único problema, que chegou na hora que não, a gente não recebeu. Aí quando eles foram checar o material, eles tinham recebido, mas já acabou que ficou muito em cima pra ter uma aprovação, e acabou que foi a única pena, assim, que eu levei. Aí eu bati as fotos no hotel, fiz outra coisa, sabe, pra ter o material. Faz parte, acontece. Mas acontece, não foi erro de ninguém, cara. Eu fico imaginando, assim, 500 pessoas pra produzir no meio de uma gravação. Exatamente. Sabe, o filme tava sendo produzido ainda, então, tipo assim, não foi culpa de ninguém. Foi assim... cara, é grande escala, né, velho? Cara, exato. Tá lidando com estrelas de Hollywood, sabe? Se já dá um problema, às vezes, numa empresa que você trabalha de médio porte... Né? Imagina numa parada gigantesca que é uma produção internacional onde tem 500 pessoas trabalhando pra fazer um projeto enquanto o projeto está acontecendo. Né? Então, tipo assim, totalmente aceito, problema nenhum. Mas aí o que acontece? Então, quando a gente faz isso, a gente faz a entrevista. A entrevista acontece, sabe? A gente se dedica a pesquisar sobre o ator, sobre o diretor, sobre a produção, faz as entrevistas que tenham, assim, uma relevância tanto pro entrevistado, né, quanto pro filme que a gente tá querendo projetar ou falar sobre. Então rola a entrevista, só que, tipo assim, a fantasia dá uma quebra na pessoa, porque imagina um cara que ele vai sentar de 9 às 6, respondendo perguntas que na maioria das vezes vão ser iguais, sabe? Pra 20 pessoas diferentes, sabe? O cara já entra no automático às vezes. Não, totalmente. Sabe? Então às vezes você tem que dar sorte de ser o primeiro pra pegar o cara já com disposição, ou quando você tá no meio, ver se o cara vai ter paciência, e quando chegar no final, se o cara vai ter saco. Porque, tipo assim, eu me coloco no lugar da pessoa. Imagina você o dia inteiro sentado ali, não é uma questão só de obrigação. O cara tá ali disposto a fazer, mas cansa. Cansa, com certeza, cara. E, assim, nem mencionou as perguntas babacas também, né? Sim, sempre tem. Pergunta idiota, pergunta sexista, coisas que, tipo, já desmotiva. Tu passa por... Você tá ali, digamos, o cara tá 5 horas fazendo isso.
E aí ele passa por umas 20 perguntas dessas. Chega você, não tô nem falando que você tá fantasiado em nada. Chega você, eu digo qualquer pessoa pra entrevistar. Cara, ele já vai com um certo cansaço depois de ter passado por tudo isso. Sim, e às vezes foi o que eu falei, às vezes as perguntas são repetidas. Então o cara já sabe que ele vai falar alguma coisa que ele já foi perguntado antes. Então às vezes o cara já vai até no automático, sabe? Já responde assim. Então quando você tem a oportunidade de ir num filme que você faz uma fantasia, faz um detalhe, um prop, alguma coisa que você usa, a recepção da pessoa é outra. Porque ela ri de você, ela pergunta, pô, você que fez, sabe? E aí, caramba, que maneiro, cara. Poxa, essa do Warcraft pra mim foi muito engraçada, porque eu fui entrevistar os atores do filme, né? O ator que fez o Ragnar rolou a entrevista, o cara riu, falou comigo, conversou, perguntou. O diretor, cara, foi o que mais curtiu, pediu pra bater foto com ele, achou sensacional, ele respondia rindo. Ou seja, você cria uma sabe, você mostra um carinho pelo trabalho da pessoa, né? Total. E a pessoa gosta daquilo. E aí eu lembro que eu tava em casa um dia aleatório e alguém me marcou numa mensagem: caraca, falaram de você, Rex. Aí quando eu fui ver, né, era um ator do filme do Warcraft falando, cara, que a entrevista mais legal que ele deu foi pra um brasileiro que chegou na entrevista fantasiado de orc. E ele falou que achou maneiríssimo, sabe? E foi o comentário geral de toda a equipe que foi entrevistada, que as entrevistas eram boas, ou seja, eu tava realmente fazendo a entrevista, mas do estilo do personagem. E, ou seja, o cara lembrou disso numa entrevista de televisão nos Estados, sabe, semanas depois. Não, totalmente. Não foi uma coisa que passou. E a mesma coisa aconteceu recentemente com o filme Brightburn, com o James Gunn. Olha aí. Que eu fiz a máscara do filme, né, do personagem lá, que ele é o produtor desse filme. E aí a máscara acendia o olho pra imitar o raio de calor do vilão lá bom. E tudo mais. E ele viu, ele começou a rir, cara. Ele falou, cara, isso tá muito maneiro, cara. Ele ficou muito feliz com a situação. Então ele ficou rindo a entrevista inteira. Aí ele foi lá, pediu pra bater foto com ele. Postou no Instagram dele, me marcou no Instagram dele, sabe? Porra aí. Aí tu fica assim, caraca. Rex with the stars. Exato. Então é legal você ter esse tipo de reconhecimento, porque as pessoas, foi o que você falou, você faz um trabalho de entrevista, poxa, e é o meu maior carinho, né? Até pela amizade que eu tenho com o Alexandre e com o Dave, né? E também a oportunidade que eles me deram de estar trabalhando com isso, eu tento fazer sempre da melhor forma possível, sabe? Eu quero que eles sejam bem representados, então eu vou fazer piada, eu vou pensar na pergunta, e eu passo pra eles depois, e eles ficam felizes também com o resultado. Então, tipo, valeu a pena investir nele? Pô, valeu. Porque o cara tá fazendo também uma parada maneira pra gente. Então é uma simbionte, é uma simbiose, né? Isso. Bacana, assim. Pô, muito bom. E assim, agora falando de uma outra questão, falamos do Rex entrevistador, e agora do outro lado, o Rex ator também, né? Cara, como é que tá sendo essa tua investida na atuação? Cara, você eu vou dizer fez vários sketches, né, na parafernália, né? Sim. Mas você também fez aí o filme comigo, que você, fez uma atuação muito boa, sério mesmo. Valeu. E como é que você tá vendo agora esse caminho que tá se abrindo aí pra você? Então, cara, começou, por que pareça, com aquela coisa do voltando anos atrás, né? O conceito do cara forte. Porque quando eu entrei pro Parafernália, eu entrei na empresa, né? Que trabalhava produzindo os vídeos da Parafernália. Sim. Tem toda a história que todo mundo conhece. Parafernália era do Felipe Neto. Aí ele vendeu a parte pra Webedia, né? Vendeu pra Webedia, a Webedia comprou e começou a produzir os filmes, os vídeos do Parafernália. A Webedia é uma grande produtora, ela trabalha com diversos outros canais, ela faz diversos produtos. E aí eu entrei na empresa como direção de arte, né? Então eu cuidei também por um tempo da direção de arte do Parafernália, depois foi da Ubisoft, enfim, vários setores lá dentro que eu totalmente atrás das câmeras. Exato, totalmente atrás das câmeras, mas a parte de direção de arte mesmo, figurino, cenário e tudo mais. Só que Bacana. volta e meia no roteiro tinha assim, tem um cara forte. Aí os caras, porra, quem a gente pode chamar? Porra, chama o Rex. Aí beleza, aí eu vou lá fazer uma participação aqui, fazer uma participação ali. E aí eu comecei a achar legal isso de interpretar. E eu sempre tive uma vontade de estudar um pouco sobre isso. Aí, de uns tempos pra cá, com mais tempo, eu comecei a fazer um curso no Cal, ler a respeito, né? Começar a tentar melhorar esse lado. Olha o lado nerd aí, que quer estudar, quer desenvolver. Quer conhecer mais, quer saber mais. E eu comecei a me esforçar mais pra isso. E aí, teve as oportunidades. O Volta me chamou, porra, quer fazer uma
uma ponta aqui no filme, bom, prazer, isso é legal pra mim, porque é bom que eu já conheço como é que é o processo por trás das câmeras, né? Vamos ver como é que é do outro lado. Aí vem aquela coisa do nerd, né? Posso ter o roteiro antes pra ler, decorar, saber o que eu vou falar? Exatamente. Sabe, treinar em casa. Me perturbou bastante no WhatsApp. Cara, esse projeto em si foi muito legal pra mim. Como eu falei aqui no podcast, 2007 tava eu lá conhecendo o podcast através do Nerdcast, né? E virei fã e tal. Depois, posteriormente, acabei virando amigo da galera, né? E eu tava ali naquele momento, em 2017, que foi quando a gente começou o filme, ou seja, 10 anos depois, gravando. O roteiro era do Voltor, a direção era minha, eu tava dirigindo um roteiro do Carlos Voltor, sabe? E na atuação tava o Thiago Rex. Na parte de arte tava o Caio, o Blue Hand, porque as máscaras que a gente usou eram dele, sabe? Sim. Então, pô, foi sensacional. Uma das locações foi o 3D que você deu pra gente, sabe? Então, imagina pra mim como é que foi ali. Foi maneiro pra cacete, sabe? Sim, eu quero que esse filme fique pronto também. Pô, tamo torcendo aí, cara. Eu quero muito ver esse filme aí. É até uma chance também da gente ver um pouco desse trabalho em equipe, né? Porque, tipo assim, todo mundo sabe que como é difícil fazer cinema. Pô, demais. No Brasil. Cinema independente. Exato. E a gente teve uma estrutura maneira, né, cara? Aquele hospital, aquela ruína, sabe? Que a gente usou foi, pô, sensacional. Tem que ficar pronto. Pô, maquiagem, né? Não se esqueça da maquiagem. É verdade, cara. Pô, mandar um beijo pra Ana Yasmin, que fez a maquiagem, que mandou bem pra cacete. Tava começando ela, sabe? Teve a máscara de latex que iam fazer também, que isso aqui deu um probleminha. Pô, acontece, né? Cinema nacional, independente. É isso, mas valeu a pena, cara. Valeu muito a pena. Eu acho que eu fiquei 2 horas deitado com aquela massa de latex na cara, lembra disso? Sim. Lá na Glória, né? Na casa do Rafael, é isso. Caraca, foi sensacional, cara. Pô, já tá batendo uma nostalgia, né? Tão recente, mas já dá nostalgia já. Sim, cara. Desse projeto. Então, mas realmente, aí... eu tenho gostado dessa coisa da atuação. Lógico, sou muito cru ainda. Não vou dizer que eu sou master ainda, lógico que não. Tô estudando, quero ainda botar mais cursos aí em cima, né? Pra continuar aprendendo. E eu acho que talvez esse agora também seja mais um caminho a seguir, assim. Tô realmente me apaixonando por isso. Olha aí. E até um comparativo que eu peguei aqui de vídeos que você fez. Você fez, por exemplo, a sketch do Tá Errado. Que tem mais de 1 milhão de visualizações. Porra, é coisa pra cacete. Mas você não tem uma atuação muito aprofundada. Boa parte do vídeo você só aparece, encara e tal. Sim, não tem diálogo nenhum, não tem diálogo nenhum. Era toda exatamente a piada com o Lamoglia falando tá errado. Exatamente. Agora, o Tá Pago, você já tem uma atuação. Você já tem feição de rosto, fala... E que é o roteiro até de um amigo meu, o Lucas Campelo, que mandou bem pra cacete. Excelente o roteiro, cara. Cara, esse rapaz ouve aqui o nosso programa. Ele é amigo meu de infância, sabe? De catequese. Caraca, era do rádio? Não, ele não era do radinho. Infelizmente não, pô. Seria maneiro. Do radinho perdi contato. Mas a gente se reencontrou agora, tipo, adulto, porque a gente mora perto, sabe? E, pô, o cara tá começando a escrever roteiro. Ele é bem... Como é que fala? Ele é iniciante ainda no roteiro, né? E a gente vive trocando ideias sobre roteiro e tudo mais. Porra, eu pedi esse roteiro e dei uma olhada e fiquei lá lendo, relendo. Assim. Pô, tem noção, eu levei o roteiro pra academia e fiquei fiquei na bicicleta lendo ele, relendo até pegar direitinho. Tanto que foi uma gravação super rápida. Eu cheguei já com o roteiro decorado, né? O ator que também fez o garoto lá. Deu um branco pro nome dele. Eu sou péssimo com o nome, cara. Faz parte. Mas ele também foi acho que foi o segundo vídeo dele lá, eu acho, ou o terceiro. E a gente gravou e foi, tipo assim, muito rápido, né? A gente gravou, assim, 3 vezes. Tivemos algum problema, acho que parece que é um dom, cara. Toda vez que a gente vai gravar, alguém resolve ligar uma fita, martelar um prego. Clássico. Né? Ligar uma Dremel, uma furadeira. Porque na hora que a gente ia falar... Ou um cachorro. Tem sempre um cachorro. Nossa. Que late. Porque é uma locação só, né? Tipo, um roteiro conciso, né? Ele, comparado com o Tá Errado, por exemplo, tem várias locações, vários cenários, fundo verde, né? Sim, bem diferente. Aí sensacional. Mas, cara, era num prédio e aí a gente começou a gravar e tudo aconteceu, cara. Ai, para de novo. Tirando isso, foi super rápido, cara. Foi bem legal. Chegando agora no nosso bloco de teorias, e obviamente eu não pude deixar de fora teorias que envolvessem o universo Brucutu Nerd. Nossos favoritos. Exatamente. E a primeira teoria é... Duke Nukem é, na verdade, o Johnny Bravo mais velho.
Cara, você jogou Duke Nukem? Lógico que eu joguei. O jogo de videogame de primeira pessoa mais boca suja. Chegou a ser videogame? Não, era só pra PC, né? Eu acho que foi só PC, só. Só PC mais boca suja de todos, cara. Pô, sensacional, né? E Johnny Bravo também, pô, um desenho icônico dos anos 90, né? Cara, o desenho do Johnny Bravo era muito bom, cara. Eu gostava muito. Mais porque mostrava ele se ferrando o tempo inteiro, né? Sabe quem era o produtor, né? O Andy... O mesmo que fez o Dexter, não era? Também, mas além dele tinha o Seth MacFarlane. Ah, era o Seth MacFarlane também? Não sabia. Ele largou na segunda temporada, mas ele que começou o projeto, sabe? Caraca. Olha aí. Não sabia. Eu sei que o Seth MacFarlane ele tem um dos melhores desenhos, que pra mim é o Family Guy, cara. Family Guy, é sensacional. Family Guy é o desenho mais politicamente incorreto de todos. Olha que isso é um título disputadíssimo, né, até. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia tem crescido bastante esse tipo de cenário de animação. Concordo, mas assim, foi o primeiro desenho que tem um vizinho pedófilo, cara. Esse desenho. Isso daí realmente é algo... É muito errado, cara. É muito errado. Com certeza. Essa teoria ela surgiu no Reddit, através do usuário Titanic Man. Ele cria uma conexão entre ambos os personagens, que são dos anos 90, né? Sim. O Duke Nukem é descrito no encarte do jogo como um cara comum, viciado em televisão, que foi contratado pela CIA pra salvar a Terra contra o Dr. Proton. E ele rapidamente desgosta desse cara por ter feito ele parar de ver novelas. Por outro lado, temos o Johnny Bravo, que é um rapaz forte, egocêntrico, fracassado e viciado em ver TV também. Na animação, ele tem apenas 21 anos e as características físicas batem bem com a do Duke Nukem. Ele tem fixação por óculos escuros, mesmo de noite, um ambiente escuro, né? Sim. Cabelo loiro com topetão pra cima, só que o Duke Nukem deve ter perdido o topete ao virar militar, provavelmente. Uma personalidade machista, mulherengo, badass, né? Que vai se acentuando com o passar dos anos. Verdade. Então, Duke Nukem seria um codinome pro fracassado Johnny Bravo, que finalmente tá tendo êxito na vida, né? Porque também a graça do Johnny Bravo é muito isso, né? Ele parece um personagem perfeito, sabe? Lindo, forte, né? Mas que ele sempre se ferrava. Sempre dava tudo errado na vida dele. Não, o cabelo do Duke Nukem era parecido com o Johnny Bravo. É que ele é mais cortado, né? Não, era só raspado aqui na lateral, mas era topetão pra cima também. Também era um topetão. Agora, e o treinamento militar? Porque o Johnny Bravo, a gente lembra que ele apanhava pra cacete, só se ferrava, né? Não, apanhava muito, né? Exatamente, só que aí temos que lembrar do Mestre Rama, que era o instrutor de karatê dele, desde a primeira temporada. E ele sempre considerou ele o pior aluno, mas ao mesmo tempo via um potencial adormecido no discípulo. Tanto que nas temporadas seguintes ele é até promovido pra campeonatos de karatê. Sim, verdade. Ou seja, isso daí é uma prova de que... Será que isso não foi o começo de tudo? Ali foi o começo. Começou com a arte marcial e aí depois foi pro exército. Tenho certeza que essa é a origem canônica já do Duke Nukem. E mais louco, cara, que teve o Duke Nukem Forever, né? Que não foi tanto sucesso assim, foi um jogo muito esperado, mas que não entregou tudo que a gente esperava. Ou talvez já passou a época dele, né? Mas ele, no jogo... há meio que assim, uma percepção, sabe, dentro do jogo, que o egocentrismo agressivo do Duke Nukem é capaz até de funcionar como escudo, protegendo ele de danos físicos e fazendo ele suportar as mazelas que ele enfrenta, sabe? Tipo, você toma tiro, você apanha, pega fogo, e ele tá sempre com aqueles comentários debochados e a vida dele recupera, sabe, no jogo, quando ele faz isso. Então, isso é bem parecido com o que o Johnny Bravo passava ao longo da animação, porque caía piano em cima dele, ele era atropelado, e ele sempre... era sarcástico com isso, né? Era o superpoder dele de super-herói, né? De nunca se machucar totalmente, né? Exatamente, cara. Exatamente. E aí, o que você acha dessa teoria? Cara, olha, olhando, pensando, faz sentido. Faz sentido. São mídias diferentes, né? Animação Total, mas faz sentido. Porque no final das contas ele continua sendo o mesmo cara, só que agora com armas, né? Exatamente. O que é melhor. Não. Não. Que, inclusive, quem você acha que poderia fazer um bom Duke Nukem no cinema? Caramba, Duke Nukem? Rapaz... Eu tenho uma opção. Dolph Lundgren. Não, eu acho que tinha que ser John Cena. And his name is John Cena! Caraca, John Cena, é verdade, cara. John Cena ia ser perfeito pra fazer o Duke Nukem. É verdade, verdade. Cara grandão, eu fui mais queixudo. oitentista, né? Não, Dolph Lundgren, com certeza, se esse filme tivesse sido feito nos anos 90. É, seria perfeito. Com certeza. Mas John Cena seria hoje em dia, é verdade. Hoje em dia seria o John Cena. Mas teria que fumar, né, também, né? Tem que ter um charutão. Charuto, clássico. Olha só, não tem como você fazer um filme do Duke Nukem que não tenha arma, palavrão, morte de inocente,
violência gratuita, machismo, Infelizmente, né? bebidas e cigarros, cara. Não tem. Porque foi Você tem que mostrar a ruína do homem mesmo. Porque o videogame é exatamente isso, cara. O videogame é um jogo que se baseia num cara assim, desse naipe. Cara, é muito sem noção, né? Que a gente confia toda a nossa vida e esperança na mão desse cara. Exato. O que pode dar errado? Quase tudo, né? E a nossa segunda teoria é: Exterminador do Futuro e Predador estão no mesmo universo. Cara, eu acho que estão sim. Não só o Predador, como já foi mostrado antes, Alien, Predador Isso. e Exterminador. E ainda incluo mais um, Robocop. Caramba, Paul Verhoeven também? Eu ainda incluo essa. Opa, mas vamos lá. Vamos começar então vamos começar pelo começo, né? Como Vamos diz. lá. Essa teoria, ela foi publicada pelo David Israel no site Cracked, que é bem famoso de cultura pop lá fora, né? E ela movimentou muitas conversas no Reddit, cara. E ela é quase uma unanimidade. Isso que eu achei bem louco, que eu pesquiso muitas teorias pra trazer pra cá. E você sempre tem gente lá, não, isso daí não faz sentido por conta disso, daquilo. E essa não, cara. Ela é muito bem aceita. Segundo essa teoria, o personagem principal de Predador, o Alan Dutch, né? Ele foi usado como modelo, mais especificamente o 101, né? O 101, para o Exterminador. Em 1987, o exército americano mandou um time para a floresta de Valverde para obter uma intel, que a gente pode traduzir como ser morto por uma força alienígena invisível, né? E o Dutch, ele transborda a testosterona, né? É um especialista em guerrilha e ele consegue derrotar o Predador após explodir, sei lá, mais da metade da América do Sul. E correu o suficiente pra não ser pego numa explosão atômica. Exatamente. Né? Get to the chopper. Exato. E com isso, o exército americano enxerga nele o modelo perfeito para um protótipo de um ciborgue indestrutível. O que aconteceu com ele após esse incidente? As sequências não responderam muito bem. Elas tentaram dizer que ele sofreu envenenamento radioativo, foi afastado para o tratamento, né? Mas assim, nada muito conclusivo. Aí tem os quadrinhos da Dark Horse. Pô, eu gosto de teoria assim, que o cara vai buscar em outras mídias até. Mas eram licenciados, cara. Esses quadrinhos da Dark Sim, Horse, sim, eram licenciados. É, Então, por isso que eu tô incluindo. faziam parte do cânone. Exatamente, eles estão envoltos no cânone também. Mostra o irmão do Dutch tentando achar pistas pra entender o que aconteceu com ele, mas nada foi dito a respeito. Ele não chegou a uma resposta. O mais perto que a gente tem de resposta, sabe o que é? O jogo Alien vs Predador, que saiu pros fliperamas e depois pra Super Nintendo, etc. Esse jogo, primeiro que ele já é cânone por ter introduzido a ideia do Alien e Predador do mesmo universo lá nos anos 90. Sim. No jogo tem um personagem que é o Major Dutch, que seria um ciborgue criado pela Cyberdyne Systems pra lutar contra extraterrestres. Vai lembrar que esse jogo ele se passa após Predador, né? Uhum. Cara, isso é muito louco, porque esse Major Dutch, que é um ciborgue, seria então o Dutch que a gente lembra, sabe? Do Arnold. E a aparência no jogo é idêntica. Loiro, fortão, sabe? E aí, essa função dele é interessante porque implica que o governo teria criado inúmeros times para enfrentar o Predador, com a função de teste para achar o modelo perfeito do seu projeto secreto. Se o governo investigou o Predador por anos antes desse incidente de Valverde que a gente vê no filme, eles provavelmente descobriram que o Predador ele foca num alvo específico, alguém que ele julga que é desafiador o suficiente para ele. Por isso o governo não deixaria o Dutch ir embora facilmente após o teste, sabe? Após o Get to the Chopper, né? Uhum. E aí a gente pode levar a evolução tecnológica que vai acontecendo, e esse Major Dutch, que já é um ciborgue evoluído do soldado Dutch, que a gente viu, né? Criado pela Cyberdyne, até chegar ao Terminator. E tem um detalhe aí também que acho que ele não falou. Que em um dos filmes do próprio Exterminador do Futuro, eu acho que é o quarto, que é aquele do filho dele com a Claire Danes. Certo. Ele, no final do filme, o Schwarzenegger aparece como um major. Olha aí! Falando sobre a evolução do campo das máquinas e equipamentos e não sei o que, entendeu? Pra mostrar que vai ter um futuro onde robôs serão usados em combate, como se fosse fazer um major fazendo uma propaganda sobre a Skynet. Porra, sensacional, hein? E é o Schwarzenegger. Caraca, eu tinha esquecido desse ponto, verdade. Então, por que não eles estarem no mesmo universo, né? Eu sei que Com é Terminator certeza. com Terminator, mas o mesmo nome, Major, também. Que nem apareceu no jogo, né? Exato. Poxa, tem uma pegada aí.
Eu acho bem plausível, cara. E sabe o que é o louco? Você lembra do filme Alien vs Predador, né? Claro. Que é horroroso aquele filme, né? Mas... O 1, ele é fraco. É fraco. O 2 é bem melhor. Então, eu tô falando do 1. Tu sabia que o roteiro desse filme era pra ser parecido com o do jogo? Ou seja, ter o Major Dutch chutando bunda de alienígena e tal, só que não rolou por conta da reeleição do Arnold Schwarzenegger na Califórnia na época. Que pena, cara. Foi a época que ele se dedicou mais à política e tal. Então por isso que dizem que o filme caiu, sabe? Sim. Porque eles tiveram que fazer um roteiro que não incluísse o Que o pena, Arnoldão. porque ia ser perfeito. Pois é, mas aí, tipo assim, esquecemos o filme e focamos no jogo, que o jogo tem essa imagem, né? Cara, muito boa essa teoria, ela é bem grande. E assim, ele até continua falando, né? No filme Terminator 3 fica óbvio que a Cyberdyne System trabalhou pesado o governo americano para criar o Exterminador. E é sugerido em várias expansões desse universo, em livros, quadrinhos, né? Que eles fizeram inúmeras pesquisas e testes para achar o soldado perfeito. Tem a série de livros do S.M. Stirling, né? Uhum. Que é o Terminator 2, Terminator T2, T3, né? E nesses livros ele apresenta 2 soldados que foram escolhidos, o Ross Barr e o Sergeant William Candy. O Candy aparece no jogo Terminator 3, como um easter egg. Já o Ross Barr, ele foi completamente ignorado nos filmes. E em ambas as explicações há uma consciência de que o exército tinha preferência no projeto de modelo 101, em detrimento desses outros 2, sabe? Sim. Ou seja, quem é esse 101? É o Dutch, com certeza. Faz muito sentido, cara. Porque engrandece, né? Sim, e o Major, né, que é, acho que o nome é Dutch, acho que é Dutch Sheffer, né, é bem... Isso, exatamente, Dutch Sheffer. Ele tem um braço mecânico, uma coisa assim, e ele é bem apegado do Schwarzenegger, tem até um boneco dele, porra. E no jogo diz isso também, que ele perdeu um braço na Segunda Guerra Alienígena, uma coisa assim, sabe? E foi reposto com um braço mecânico lá com uma metralhadora embutida. Faz todo o sentido. Cara, foi mind blow, cara, quando eu achei essa teoria, porque são universos que, pô, fizeram parte da minha infância, sabe? Já são correlatos pelo Arnold Schwarzenegger em si, pelo estilo em si, né? Mas você, de fato, vê ali provas que estão em diferentes mídias, tá no filme, tá nos livros, tá nos jogos, né? Só engrandece. Cara, eu acho que tinha que fechar esse universo, cara. Tinha que botar... Não é? Tinha. Tava merecendo, cara. Inclusive, será que tem pra baixar esse jogo? Agora eu fiquei com vontade. Com certeza tem em algum emulador na esquina mais próxima da internet. Vou até procurar aqui, cara. Chegando agora, então, no nosso bloco de indicações. Cara, esse programa foi muito bom, velho. Eu tô ainda aqui abismado das teorias que a gente falou. Das suas histórias aí de ver Pânico na balada. Mas assim, ainda mantendo aqui uma pegada meio brucutu, eu vou indicar uma série que eu conheci ano passado e que, cara, foi uma expansão de algo que eu já amava, que foi a Mayans MC. Pra quem não conhece, Mayans MC é um spin-off, né, do Sons of Anarchy, que é aquela série clássica da Fox sobre um motoclube, né, em Redwood, né, na Califórnia. Tem o Ron Perlman como líder de gangue, de motoqueiros, sabe? Tem uma galera feia, mas feia mesmo, sabe? Cara de rua, de brabo, sabe? E que criou um universo que eu ignorei na época que essa série saiu, o Sons of Anarchy, né? Fui ver anos depois, acho que foi... Eu vi recentemente até, sabe? E eu fiquei meio órfão, assim, porque a série tinha acabado e tal. Mas acabou bem? Porque, assim, eu não sei, você chegou a acompanhar? Não, nada. Nunca me pegou. Cara, acho que eu vi então, um episódio e não gostei, não me pegou muito, não. Cara, você... Pior que assim, te falar a real, dá chance, vê além, sabe? Porque é muito bom realmente o universo que eles constroem. Tem participações especiais, assim, inacreditáveis em Sons of Anarchy, como o Stephen King. Ele faz um, tipo... Tá ligado o Mr. Wolf do Pulp Fiction? Sim. Que vem pra limpar as merdas que os outros fazem, né? Sim. Então, ele faz esse mesmo papel, sabe, em Sons of Anarchy. Tem o Marilyn Manson fazendo um neonazi na prisão. Cara, tem umas participações, assim, inacreditáveis, sabe? A conexão dela com a cultura pop é muito boa. E ela tem aquele peso criminal, estilo Breaking Bad também, sabe? Mas assim, falando do Mayans MC, muita gente não curtiu tanto porque ela pegou esse motoclube, que era um motoclube até então rival, né? Ao longo da história tem momentos que são parceiros, que é o Mayans, que são latinos, né? Que controlam esse motoclube. E aí a galera achou que, eu queria ver mais de Sons of Anarchy, eu queria ver aquele motoclube branco, sabe, tipo, interiorano, né? E ali não, é a galera parda, a galera latina, sabe? E eu acho bem interessante porque o Sons of Anarchy, ele gira em torno do Jax, que é o filho do cara que fundou e tal. Então já começa o cara vice-presidente, o cara já tem uma moto foda pra caramba, sabe?
Mayans não, você começa com um maluco que é um prospect, ou seja, ele tá tentando entrar no motoclube, filho de mexicanos, sabe? Cara totalmente ferrado na América, e que ele tem envolvimento com cartel, com o FBI. O irmão dele é quem colocou ele dentro do motoclube, mas o irmão dele não sabe das merdas que ele tá envolvido. E ele tá entrando no motoclube, isso não é nem spoiler, né? Esse é o início da série. Porque ele tá meio que infiltrado no motoclube pra vazar coisas de dentro do motoclube, sabe? Ah, tá. Cara, é bizarro demais as relações, velho. Tipo assim, é um emaranhado de merda, sabe? Que tudo pode dar errado a qualquer momento. Que você fica, tipo... Assim, é eletrizante. Eu acho que esse é o comentário. O Kurt Sutter, que é o criador de Sons of Anarchy, tentou vender essa série durante muito tempo. E a Fox recusava. Até a hora que ele parou e fez um format, sabe? Sim. E ele começou a série do zero e ele trouxe uma galera mexicana pra trabalhar na série. E ele, parece que a direção nem é dele atualmente, sabe? É de um mexicano, um diretor mexicano. E ele falou numa coletiva de imprensa que o elenco da série tem mais tempo de cadeia do que de tela. Então tu imagina o nível da parada, sabe? E a série realmente ficou mais refinada. Apesar da história não ser parecida com Sons of Anarchy, ela é mais rudimentar, ela tá mais refinada, ela tem umas paradas muito interessantes. Cada episódio é o nome de um animal. E aí você vai descobrindo mais pra frente que isso tem a ver com a mitologia asteca, sabe? Maia, uma coisa assim. Onde os horóscopos eram animais. Então, o animal meio que determina o que acontece naquele episódio, sabe? Tipo, o episódio do rato, você sabe que alguém vai caguetar alguém, né? O episódio do cachorro, você sabe que vai ser alguém de companheirismo que vai salvar outra pessoa, sabe? Entendi. Isso aqui é E pegada. o episódio final é o corvo. E o corvo é o símbolo do Sons of Anarchy. Então, meu amigo, não vou nem dar spoiler, sabe? Mas tá vindo a segunda temporada aí, vai chegar em setembro. Você consegue encontrar essa série no Fox Premium, sabe? Ou nos outros meios aí que eu não vou ensinar, porque a internet tá aí, né? Não é de hoje. Vamos se manter politicamente corretos. Exatamente, mas sério, dê a chance a essa série. Ela é muito boa. Pros fãs de Sons of Anarchy, o personagem principal, ele tem memória fotográfica. Ah, legal. E ele esteve preso na prisão de Stockton na mesma época que ele era do Sons of Anarchy. Então tem flashbacks sensacionais com o pessoal do Sons of Anarchy, sabe? E que justifica na história, assim, não é Deus Ex Machina, sabe? Dele lembrar das coisas. Isso é bem trabalhado na série. E, pô, os personagens são sensacionais. Tá muito mais violento do que era Sons of Anarchy. Tá muito mais intensa, sabe? Então eu digo que é um Sons of Anarchy melhorado. E o melhor ainda é que é com um motoclube latino, sabe? Pé no chão. Não um bando de branquelo, caipira, machista e racista, sabe? Apesar que o machismo ainda tá ali. Né? Isso daí não tem como desconstruir do motoclube ainda. Cara, a minha recomendação, então, vai ser uma coisa que a gente falou aqui antes de começar a gravar, que é uma antiga paixão minha que voltou, que é o City of Heroes. Pra quem não lembra ou quem não sabe, né? Pra quem lembra sabe, lógico, mas pra quem não conhece, City of Heroes foi um MMORPG de super-heróis que se encerrou, acho que em 2012. Cara, era o que era de super-heróis, o que hoje o World of Warcraft é para esse conceito de MMORPG de fantasia. Uhum. E aí você podia fazer inúmeros tipos de poderes, customizações de personagens. Você podia fazer herói, podia fazer vilão, podia fazer o meio termo, né? Um cara que pode ser tanto bom quanto mal. E era muito divertido, era um jogo enorme, cara, enorme. Cada região era um mapa só. E tinha lugares de confronto, invasão alienígena. Cara, era um jogo mega divertido. Por isso eu joguei muito com a minha mãe. Olha aí, cara. Mãe nerd é novidade. Minha mãe já adorava City of Heroes. Quando voltou o jogo, eu já instalei pra ela. Ela já tá jogando, já tá no nível 45. Caraca. Eu tô no nível 12. Aposentados tem tempo. Isso é verdade. Aí já tá no 45, já tem base, já tem tudo. E era um jogo maravilhoso, cara, era uma paixão. Antigamente esse jogo era pago, mas uma galera conseguiu criar um servidor gratuito. Então tem um jogo aberto aí. Então procurem no YouTube, porque ele ensina o que instalar, como baixar, tanto pra Mac quanto pra PC. City of Heroes. É um E a customização? Porra, continua bacana? Continua, cara, maneiríssimo. Você pode fazer cara pequeno, médio, forte, mulher, homem. Você pode ter braços a mais, você pode ter tentáculos, você pode ter asas, asa, né? você pode ter brilho, você pode ter tudo, cara. E as escolhas de poderes eram muito variadas. Você podia fazer desde um cara mais humano, porradeiro,
a um cara estilo Wolverine com regeneração, garra, ou o cara que controla tempo, ou o cara que só controla pedra, ou ataque mental, ou magia. Então, e a customização ficou muito boa, inclusive você pode dar cor pros teus poderes, os seus poderes podem mudar de forma, não precisam sair da mão, pode sair do olho. Cara, é muito maneiro a customização, era um puta jogo, eu era apaixonado por esse jogo. Joguei muito. Eu também joguei bastante, em 2007, 2008, mais ou menos. Cara, eu joguei até encerrar, eu participei da missão final lá, que foi onde eles fizeram uma grande batalha pra se despedir, uniram todos os servers. Uniram a maioria dos servers e fizeram uma coisa em escala mundial, assim, mundial pro jogo, né? Assim, na história foi assim, juntou todos os heróis. A Grande Guerra. Isso, a Grande Guerra. E, pô, foi maneiríssimo, cara, assim, foi um jogo quando falaram que voltou, eu falei assim, pô, mentira, que empresa que comprou, né, já fiquei pensando... exatamente. Quem vai refazer o projeto, ou quem vai trazer o projeto de volta pra uma outra plataforma, né, e não, é o mesmo jogo da época num servidor gratuito, então depois pesquisem aí que vale a pena. Olha aí, podem te encontrar pra jogar contigo também? Podem, eu tenho vários personagens, assim, assumo que todos eles são baseados em personagens da DC. Mas é inevitável, assim, você criar algo totalmente novo, né? Mas eu acho legal, porque esse jogo, o que eu gostei dele é que permitia, tipo, você pra um nerd lá que não criasse um super-herói. Cara, você tinha todas as ferramentas ali, sem você precisar saber de programação, de modelagem 3D e tal. E você podia testar teu personagem ali, sabe, no jogo também. Sim. E ver se você realmente ia escrever... Pô, muita gente fez isso. Muita gente criou histórias e quadrinhos a partir de City of Heroes, sabe? E tinha quadrinho, né? Tinha quadrinhos pra você ler. Chegou a ter aqueles joguinhos de Hero Clip parecidos que a DC e a Marvel fez também. Eu tenho a caixa original até hoje do City of Heroes e do City of Villains. Caramba, sensacional. Tenho guardado. Paragon City, né? O nome da cidade, né? Paragon City, isso. Olha aí, cara. Porra, 2 recomendações tão bacanas aí. Indicamos uma série, um jogo, né? Pra você não ter vida social mesmo. Pra acabar com sua vida social. Exatamente. Rex, muito prazer, cara, te receber aqui hoje. Cara, uma honra. A gente já tava flertando há um tempo, né, pra gravar. Já. Estamos tava tentando achar um espaço pra você, você tivesse um espaço também, porque teu trabalho começa à tarde pra noite. Exatamente. Inclusive, eu estou atrasado do trabalho. Opa, então vamos encerrar isso aqui. Que meu patrão não ouça meu podcast, né? Mas, cara, foi uma honra, fiquei muito feliz mesmo. Me chama mais vezes aí. Pô, com certeza, cara. Foi ótimo aí a gente poder conversar sobre toda essa trajetória aí, falar um pouco sobre esses projetos que você tem feito, né? E aguardamos aí, cara, novidades, filmes, projetos que você for fazer. Estão vindo, não se preocupa. Olha aí, e o nosso tem que sair também, né? Por favor. Fazer uma premiere com caviar, champanhe. Por favor, mas arranje alguém pra editar logo. Com certeza. Você gostaria de deixar um link, alguma coisa pra galera acessar, te procurar? Cara, me encontra mais no Instagram mesmo, @Rex2099. Sim, eu fui muito fã do universo 2099 da Marvel. Eu tenho esse e-mail desde essa época, acho que desde que o Gmail estreou com 1 mega de espaço livre. Ele correu lá, pum! Eu fui lá e fiz o Rex 2099. Então... Porra, sensacional. Então, galera, também não deixe de seguir nosso Instagram, @Minuto Perdido, seguir as nossas redes sociais aí pra ficar por dentro. A gente coloca sempre o teaserzinho do episódio lá nos stories pra galera compartilhar. Você pode ver esse podcast nos diferentes agregadores, né? A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos no YouTube também, pra galera que não tá familiarizada com o feed. E como eu sempre falo, lá é o post oficial, ou seja, você quer deixar um comentário, comenta lá, que lá já tem uma caixa direitinho, né? E é isso aí, muito obrigado novamente, Rex. Valeu, Volte cara, foi uma honra. Sucesso e até a próxima. Até mais, galera. This is the end.